Shalom Adonai. Fica aí este vídeo, o seu início, com uma pergunta. Donald Trump, a sua equipe, está a serviço de Cristo ou a serviço do anticristo? Temos ouvido muitas pessoas questionando e dizendo: olha, eu não voto, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, porque o sistema já está dominado. Então, para mim, eu deixo acontecer, eu deixo rolar, eu não faço mais nada. Nós, como cristãos, devemos agir dessa forma? Eu não vou votar, não vou ser votado, não vou me envolver com mais nada do que anda acontecendo, seja em esfera municipal, estadual, federal, não quero mais saber de nada disso. Só vou começar agora a orar, consagrar a minha vida, ler a Bíblia e esperar o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus Cristo, porque o mundo já está dominado pelo anticristo. Seria essa a nossa função como cristão no momento em que estamos vivendo? Pensa bem, a palavra de Deus não diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo? Veja bem, o sal, ele tem uma finalidade quando você coloca ele na carne, por exemplo. Ele impede o apodrecimento acelerado da carne. Você pega uma carne e coloca sal nela, uma carne que apodreceria com 2, 3 dias, ela dura até meses por conta do sal. Nós também somos chamados de luz do mundo. E a luz tem uma finalidade: dissipar as trevas. E se o mundo está apodrecendo, se o mundo está nas trevas, nós não temos então que ser a luz? Nós não temos então que fazer a diferença? E de que maneira que eu vou ser luz, que eu vou fazer a diferença? Brilhando dentro da minha casa? Brilhando lá dentro do templo? Brilhando, jejuando e orando e meditando na palavra 24 horas por dia e me isolando do mundo? Não! Aí eu seria como aquela lâmpada colocada embaixo da mesa, quando ela deve estar num lugar de destaque para iluminar toda a casa e dessa forma dissipar as trevas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão olhando aí, principalmente as pessoas que estão ao redor de Donald Trump. Nós colocamos aí na thumb alguns. Está aí, por exemplo, o genro do Donald Trump, que muitos até acreditam que ele é um possível candidato a anticristo. Falam do prédio que ele tem lá na Quinta Avenida, com o número de 666. Fala-se da articulação, e com bastante sucesso, que ele estava fazendo para promover lá no Oriente Médio o pacto ou acordo de Abraão, onde iria estabelecer paz entre Israel e os seus vizinhos. Também se fala de Zuckerberg, o dono da Metaverso, que compõe Instagram, Facebook e WhatsApp, as 3 maiores mídias do mundo. Um cara bilionário também, que curiosamente na reta final agora se aliou com Donald Trump. Ele se aliou de fato depois daquele problema que teve lá com aquele tiro que dispararam contra Donald Trump, que feriu a sua orelha, né? E ele disse que ele ficou admirado quando ele viu Donald Trump, mesmo com o ferimento, se levantando, erguendo o punho e conclamando a todos para não desistir, para lutar. Ele disse que aquela cena foi muito forte, mexeu com ele. Nós temos também o exemplo de Zuckerberg, aliás, o exemplo de Elon Musk, né? O Zuckerberg eu acabei de falar, o Elon Musk também, que também é um cara que era do sistema também. E ele, em todo o tempo, ele estava ao lado dos democratas. Ele falou assim que até então ele apoiava e investia na candidatura dos democratas, na esquerda, mas ele também mudou. A mudança dele, nós até citamos aqui um motivo, né?
Que foi a perda do seu filho para a agenda woke, né? O filho dele que se enveredou pelo caminho aí do LGBTQI+, né? E não só apenas enveredou por esse caminho, mudou de nome, né? Passou a ser uma moça, né? E também abriu mão da paternidade, não quer mais nem o sobrenome do pai e não reconhece mais o Elon Musk como seu pai, virou as costas para o seu pai. Ele perdeu o seu filho por conta de uma agenda que ele mesmo ajudou a alimentar durante todo esse tempo. Será que a perda do seu filho o levou a se aproximar de Donald Trump? E sem contar que estamos vendo também outros bilionários, como o próprio dono da Amazon, né, que também, né, na reta final agora também, se aproximou de Donald Trump. E outros mais, né? Aí as pessoas estão dizendo, não, ele está com todo o sistema, ele está envolvido com o sistema, então é perda de tempo. Uma coisa que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, nós sabemos que é difícil, às vezes, uma pessoa chegar ao ponto de estar lá na presidência de um país como os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, a potência mundial, né, o país que comanda o mundo, sem fazer algumas concessões, sem fazer algumas alianças. Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui, sabemos que tudo está contaminado, que tudo está se apodrecendo, que tudo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Porém, nós devemos fazer o nosso papel. E na última das hipóteses, né, numa escolha entre duas pessoas como a que estava lá agora, Kamala de um lado e Donald Trump do outro, eu como cristão, eu não tenho que falar assim, não vou me envolver porque nenhum dos dois presta. Não. Eu tenho que fazer o quê? Optar pelo menos pior. É o que eu tenho que fazer como cristão. Então, de um lado, nós tínhamos lá a Kamala, que estava dizendo assim, olha, quando aqueles dois rapazes que estavam num comício dela, gritou bem alto lá, Jesus Cristo é o Senhor. Ela parou o discurso dela, olhou para os rapazes e falou na cara dura, ali no microfone, vocês estão no comício errado. Ou seja, falou abertamente, eu não tenho nada com Jesus, não quero saber de Jesus, não quero ouvir esse nome. Estão falando um nome aqui em uma campanha errada, num comício errado. Nós sabemos que ela é defensora daquele método de eliminar crianças dentro do ventre materno. Ela está com toda a agenda woke, LGBT, ou seja, tudo o que a esquerda, o globalismo vem implantando, ela está a serviço disto. Ela propõe isso abertamente. Em contrapartida, eu tenho do outro lado um cara como Donald Trump. Tudo bem, ele não é santo, ele não é perfeito, tem as suas falhas, tem os seus problemas, né? Porém, ele fala abertamente, eu sou contra essa questão de eliminar o pequenino no ventre materno. Eu sou contra essa questão de liberar a pamonha, de liberar a farinha de trigo. Eu sou contra esse negócio. Eu sou contra toda essa agenda woke. Eu sou contra toda essa agenda LGBTQI+. E outra coisa, ele falou abertamente, né? Olha, e eu entrando lá, eu vou proibir essas questões aí que vocês liberaram para mutilar pequeninos até mesmo sem a autorização dos pais. Ou seja, um garotinho de 14 anos de idade chegava lá e falava assim, estou no corpo errado, corta o pingolim. E eles cortam sem autorização do pai. Você está entendendo? Ele disse, isso é mutilação de pequenos, vou acabar com isso, falando abertamente. Então, eu tenho duas coisas bem claras e distintas aqui. Eu sei que o cara teve os seus problemas com mulher, com prostituta, terceiro casamento, mas o que ocorre? Para mim, o que é o menos pior aí, o que vai ajudar com aquilo que eu defendo, com os valores que são fundamentais para mim, é óbvio que é o Donald Trump. Eu vou estar fazendo o quê? Essa escolha, se eu fosse um cristão morando nos Estados Unidos, né? E olha só, para muitas pessoas que até mesmo acreditam que ele é o anticristo, eu estava ouvindo isso aqui, e eu achei bastante curioso. Muitos, na época de campanha, fala que é cristão, fala de Deus, fala muito de Deus, mas dificilmente você vê uma pessoa falando aberto o nome Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu vou colocar esse vídeo aqui agora para vocês, tá? Preste atenção, né? Donald Trump, num discurso ali, ele estava falando assim,
que algumas pessoas têm chegado até ele e falam assim, poxa, agora você é o cara mais famoso do mundo. Você é o mais famoso do mundo. Porque ele estava dizendo assim, não, nós precisamos de Deus, todos nós necessitamos de Deus. E aí alguém falou para ele, não, mas agora você é o cara mais famoso do mundo, mais poderoso do mundo. E ele fala abertamente, certo? Não de maneira genérica usando o nome de Deus, mas ele diz assim, e eu disse para essa pessoa, não, eu não sou o mais famoso do mundo. O mais famoso do mundo é Jesus Cristo. E ele fala abertamente e repete, Jesus Cristo. E eu achei interessante pelo fato dele falar abertamente Jesus Cristo. Uma coisa é você falar Deus, que é uma coisa muito genérica, né? Deus é uma coisa muito genérica. Mas quando você fala Jesus Cristo, ele fala, não, o mais famoso do mundo é Jesus Cristo. Eu achei bastante interessante e eu gostaria que você ouvisse ele falando isso aqui também, que eu achei muito interessante esta fala dele. Olha aqui para você ver como é interessante isso daqui. Deixa eu colocar aqui. Cerca desses títulos grandiosos e fez questão de mencionar a Jesus Cristo e honrar o seu santo nome, como você jamais imaginou. Confira agora no vídeo. You still need help from the boss. You need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say it. Now they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. E o que mais chamou a Olha aí, mais uma vez para vocês atenção ouvirem. foi a resposta que o bilionário deu à imprensa acerca desses títulos grandiosos e fez questão de mencionar a Jesus Cristo e honrar o seu santo nome, como você jamais imaginou. Confira agora no vídeo. You still need help from the boss. You need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say it. Now they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. E aí, então, o que você acha disso daí? Preste bem atenção no detalhe, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aqui, de um lado, o Mula, de outro, o Bolsonaro. O Mula, como já foi presidente já por 2 vezes antes dessa, é oficialmente convidado todos os presidentes a participarem da maior marcha para Jesus aqui do Brasil, que é aqui em São Paulo, né? Uma das maiores da América ou do mundo, talvez, quem sabe, aqui em São Paulo, a marcha para Jesus. Todos os presidentes são convidados, governadores são convidados. Curiosamente, o Lula nunca aceitou o convite, nunca foi em uma marcha para Jesus, certo?
Contrapartida, o Bolsonaro estava em todas. Lá no Palácio do Planalto, nós vimos lá, quando o Lula estava chegando lá, o que ele fez para agradecer, para fazer um ato espiritual quando ele assumiu lá. Foi o quê? Você já viu lá qual foi o tipo de culto que aconteceu, não viu? Não preciso nem falar aqui, né? Teve pipocas, né? Teve pipocas, alguns tambores e tal, aquele negócio todo. Então já sabemos o que ele gosta, o que ele curte. Respeitamos, ele tem total liberdade. Em contrapartida, o outro candidato, ele fazia o quê? Estava cercado o quê? De pastores, orando, intercedendo, a esposa dele com pastoras, com missionárias, com cantoras, louvando, cantando, adorando, né? De um lado, nós temos lá o PT e toda a esquerda aqui a favor do eliminar crianças dentro do ventre, a favor de liberar a pamonha, a favor de liberar a farinha, a favor da agenda woke, da agenda LGBT, a favor de tudo o que não presta. Até mesmo como o sujeito disse na época em que era candidato aqui, que ele não suportava ver mais os garotos aí, né, sofrendo na mão da polícia só porque, né, pegava o teu celular para depois vender e tomar uma cervejinha. E a polícia ia lá e maltratava esses pobrezinhos. Ele disse que não suportava mais ver isso. Então, você tem duas pessoas distintas. Do outro lado, você tem outra aqui. Não, eu sou contra eliminar criança dentro do ventre. Eu sou contra liberação de pamonha, liberação de farinha. Eu sou contra toda a agenda woke, LGBT. Eu sou a favor da família tradicional e o outro lá não. Eu sou a favor de uma família totalmente diferente do jeito que cada um quiser. É homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, filha com filha, mãe com filho. Pode ser do jeito que quiser, né? Então fica muito claro pra gente aí. Aí eu vou falar, não, eu não vou me mexer mais com isso porque é tudo do sistema. Não, não é tudo do sistema. Eu tenho que ser sábio e falar, não, para mim o melhor é isso aqui e fazer a minha escolha. Meu irmão, enquanto nós estivermos aqui, você precisa entender, nós temos dupla cidadania. A cidadania terrestre e a cidadania celeste, espiritual. Mas só que enquanto eu estou aqui, eu não estou totalmente espiritual ainda. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que cumprir a minha cidadania também aqui na terra. Certo? Então, quando eu, como cristão, me isento de tudo isso aí, eu não estou sendo um exemplo correto de cristão. Não estou exercendo a minha cidadania terrena. E nós vamos ver aí o próprio Jesus ensinando isso quando ele diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César o que é de César, ele está dizendo, olha, cumpra com as suas funções, com o governo, com o teu país, com a tua nação. Mas a Deus também, cumpra com seus deveres para com Deus. Ele não disse para você, não se envolva, não cumpra nada, não se envolva com nada de César. Só Deus. Não. Ele falou assim, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo assim, exerça a sua cidadania terrestre e a sua cidadania celeste. Certo? Agora, uma coisa também que fica muito claro aqui para nós, tá? Eu sempre deixei isso bem claro. Preste bem atenção. A esquerda, comunismo e socialismo e cristianismo é igual água e óleo. Vou repetir mais uma vez. Comunismo e cristianismo é como água e óleo. Quando eu falo de comunismo, eu estou falando de PT, de PSOL, PSB, todos esses partidos de esquerda, certo? Então, comunismo e cristianismo é como água e óleo. Você está entendendo? Um cristão que se preza nunca vai votar no PT. Um cristão que se preza nunca vai votar num candidato comunista. Você está entendendo? Eu costumo dizer o quê? Que um cristão que vota em comunista é similar a um judeu que vota em nazista. Você já imaginou um judeu votando em nazista? É um contrassenso sem precedentes. A mesma coisa é um cristão votando em comunista.
Certo? Então, enquanto estivermos aqui, temos que exercer a nossa cidadania. Então, se eu tenho aqui um candidato da esquerda e um candidato centro ou direita, eu vou escolher o centro ou de direita. Por exemplo, aqui em São Paulo, aqui, nos restou duas opções muito ruins. De um lado estava o Boulos e do outro estava o Ricardo Nunes. Eu, como cristão, vou fazer o quê? Vou votar no Boulos? Ah, tanto faz, é tudo a mesma coisa? Não, eu vou escolher o menos pior e o que é mais favorável para mim como cristão. Então, ainda que para mim os dois eram ruins, mas eu votei no Nunes. Você está entendendo? Eu votei no Nunes. E qualquer cristão aqui, independente de ter ficado chateado porque ficou Boulos e Nunes, qualquer cristão que tem o mínimo de bom senso votaria no Nunes. Qualquer cristão com o mínimo de bom senso nunca votaria no Boulos, nunca votaria num esquerdista, num comunista. Não pode acontecer isso. Então, temos que exercer nossa cidadania sim. E mesmo porque não foi revelado para ninguém que o anticristo é o Donald Trump, que o anticristo é o seu genro, que o anticristo é o Zuckerberg, que o anticristo é o Elon Musk, que o anticristo é o Bill Gates. Não temos uma revelação específica de Deus. Então, temos que exercer nossa cidadania e fazer sempre a escolha do que é menos pior. Exerça a sua cidadania. Tudo bem que Jesus está voltando, tudo bem que o mundo jaz no maligno, mas enquanto a trombeta não tocar, enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, todo cristão com o mínimo de bom senso exerce a sua cidadania com bom senso. Lembre-se, um cristão não vota em esquerdista nunca, em nenhuma hipótese. Não vota. Comunismo e cristianismo é como água e óleo. E mais uma vez repito, cristão votando em comunista é a mesma coisa que judeu votando em nazista. Por quê? Porque o que mais eliminou cristão na face da terra, inclusive muito mais do que o Bigodinho fez com o judeu, foi o comunismo. Tá? O comunismo é tido aí de maneira, assim, até mesmo, falando por baixo aí, acredita-se que o comunismo eliminou pelo menos 100 milhões de cristãos ao redor do mundo. Isso envolve China, envolve a União Soviética, tá? Envolve a Coreia do Norte, tá? Todos os países comunistas, né? Então, lembre-se disso. Enquanto estivermos aqui, temos que votar sim, temos que nos posicionar sim. Um cristão com bom senso, com pé no chão, não tem dessa de falar, não vou votar em ninguém porque é tudo a mesma coisa. Não, eu tenho que sempre fazer de tudo, né? Para que não tenha lá, como meu representante na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, um comunista, que é o maior inimigo de um cristão. Amém? E em nome de Jesus, por que vamos fazer isso? Porque o nosso papel é resistir tudo o que o anticristo quer implantar na face da terra. E nós vamos resistir de que maneira? Votando e sendo votado. Lembre-se, você ainda não está num corpo glorificado. Você ainda vive nessa terra. Enquanto você vive nessa terra, você tem que exercer a sua cidadania. Amém? Em nome de Jesus. E falando em exercer a nossa cidadania, também, enquanto estivermos nessa terra, nós temos que obedecer o ídolo de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu prego o evangelho na rua onde eu moro, no bairro onde eu vivo, na cidade onde eu estou, no estado, no país. E como eu não posso ir nem sempre aos confins da terra, eu posso também fazer missão contribuindo. E mais uma vez, quero pedir encarecidamente para aqueles que entendem do nosso compromisso como igreja, que estamos na reta final e temos que evangelizar o maior número de pessoas possível. Nós estamos realizando um projeto missionário em Moçambique, com centenas de crianças. E nós contamos muito com a sua ajuda, com a sua colaboração. Nós temos pedido muito, com muita ênfase, porque Moçambique está vivendo uma guerra civil. Em épocas comuns, em épocas normais, a fome, a miséria impera naquele país. É coisa assim sem precedente. Já mostrei para vocês aqui vídeos
dos ratos que eles comem lá. Já mostrei para vocês aqui vídeos que eles tomavam água quente com açúcar no lugar do café. Mas nós estamos ali, graças a pessoas como vocês, mantendo uma alimentação digna para as nossas crianças e evangelizando. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para você ajudar, contribuir com esse lindo projeto. Nos ajude. Olha só que lindo aqui, ó. Obrigado, Brasil! Deus abençoe a todos, irmãos, que têm nos ajudado em Moçambique, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém! Amém? Então, em nome de Jesus, tá? Não vai lhe fazer falta, não vai diminuir nada na sua despensa. Nesse momento, se o Espírito Santo de Deus tocou em teu coração, faça essa semeadura de uma oferta em prol desse projeto, em prol de uma criança. Adote um desses neguinhos com a sua oferta, com a sua contribuição. Não vamos abandonar essas crianças, principalmente nesse momento de tamanha dificuldade ali em Moçambique, nesse momento em que está acontecendo um verdadeiro derramamento de sangue ali, e a fome aumenta, a escassez de alimento fica muito maior ainda. E eles contam com pessoas fiéis à obra missionária como vocês. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem todos os dados necessários. Se Deus tocou no teu coração, contribua. E eu profetizo na tua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim lá em Provérbios: honra ao Senhor com a primícia da tua renda, e Deus multiplicará o teu celeiro e transbordará os seus lagares. Em nome de Jesus eu abençoo o seu emprego, o seu comércio, a sua fonte de renda. Eu abençoo o teu emprego, abençoo a tua saúde, a tua casa, a tua despensa, em nome de Jesus, que o Senhor te restitua de maneira centuplicada por conta desse seu gesto de amor, num ato voluntário em prol de cada um desses neguinhos lá de Moçambique. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, compartilhe com o maior número de pessoas essa informação para que outros crentes deixem de ser negligentes, exerçam sua cidadania. E lembre-se de uma coisa, não obstante de sermos cristãos, temos sim que votar. E se você tem dentro de você esse desejo de um dia ser aí na sua cidade, no seu estado, um vereador, um deputado, não tem problema nenhum, nós devemos fazer a nossa parte. Sabe por que ainda no Brasil não está liberado de maneira generalizada eliminar bebês dentro do ventre materno? Porque tem muitas pessoas que não pensam como muitos aí, ó, que não se deve votar. Porque tem muitas pessoas que sabem que quando vota em um cristão, ele jamais vai aprovar uma lei absurda dessa lá. E só não foi aprovada ainda graças aos representantes dos cristãos que têm consciência e votam. Sabe por que ainda não está liberado de uma maneira escancarada todos os tipos de drogas aqui? Por causa de muitos cristãos que não pensam dessa forma. O mundo já está no maligno, não faço mais nada. Não, por causa de muitos cristãos que exercem a sua cidadania e vai lá. E quando vai votar, escolhe para prefeito um cara que é contra tudo isso. Escolhe para vereador um cara que é contra tudo isso. Escolhe para deputado estadual, deputado federal, para presidente, um cara que é contra tudo isso. É por conta disso que ainda não foi escancarado tudo isso. E em nome de Jesus, é dessa maneira que eu e você vamos resistindo à agenda que prepara o mundo para receber o anticristo, pois esta é a nossa função. Eu vou dificultar para que tenhamos ainda um pouco mais de condições de continuar evangelizando e ganhando almas para Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, transmita essa informação para o maior número de cristãos possível, para que possamos despertar muitos, para que entendam que nunca um cristão votaria no PT, no PS, no PSOL, né, no Boulos, no Lula. Nunca!
um cristão deve votar nesses tipos de pessoas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe ricamente a todos vocês e vamos estar confiantes. Estamos exercendo nosso papel como igreja, sendo sal da terra e luz do mundo. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.